A paz do Senhor Jesus, igreja. Mais uma vez aqui passando para deixar uma palavra da parte do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo de número 21, versículos 28 ao 32. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. Então, respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles. O primeiro, disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as suas meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependeste para o crer. O que Deus está dizendo aqui nessa palavra? Você é um escolhido? Quando nós vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo número 22, o capítulo seguinte, versículo 14, a palavra nos fala que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aqui nesse versículo, no Evangelho de Mateus, capítulo número 21, a palavra nos fala sobre 2 filhos de um Senhor, ao qual ele chama o primeiro para ir à vinha com seu pai, e ele disse que não iria, mas foi. Mas o segundo filho, quando ele foi chamar, ele disse que iria, mas não foi. Ou seja, o que fez a vontade do Pai foi aquele que, apesar de dizer que não iria, mas ele foi. É isso que Deus está dizendo, a diferença do chamado e do escolhido. O primeiro filho é o escolhido, o segundo é o chamado. Porque o escolhido é aquele que ele sabe que ele não tem direito de escolha. É aquele que ele sabe que ele, querendo ou não, ele tem que fazer a vontade do Pai. É aquele que ele sabe que ele, querendo ou não, ele tem que ir cumprir o id e o querer do Senhor. É aquele que ele sabe que ele, querendo ou não, ser uma ferramenta do céu que na terra ele tem que ser. Mas o chamado é o segundo filho. É aquele que disse que iria fazer a vontade do seu pai, mas não foi. Porque os chamados são assim, eles dizem que vão fazer, eles dizem que querem fazer, mas eles não fazem a obra de Deus. Eles não se levantam para cumprir o querer de Deus. Eles não se levantam para querer e fazer o cumprir e a vontade do Senhor. É isso que Deus está dizendo nessa parábola. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O escolhido é aquele que ele carrega a marca de Cristo em si. O escolhido é aquele que ele sabe que ele não tem escolha, mas o chamado, ele tem escolha. Ele tem o livre-arbítrio. Ele tem o direito de dizer que vai e não vai. Ele tem o direito de dizer que faz, mas não faz. Ele tem o direito de dizer, eu cumpro, mas ele não cumpre. Mas o escolhido não. Ele não tem direito de escolha. O escolhido, ele sabe que ele querendo ou não, ele é um escolhido. Ele querendo ou não, ele já está alistado no exército de Cristo. Ele querendo ou não, ainda que ele diga que não vai fazer a obra, ele faz a obra. Ainda ele dizendo, Senhor, não vou abraçar fulano, ele faz, porque é Deus quem manda. Ainda que ele não queira fazer a vontade de Deus, dentro dele não tá um não. Ele para Deus, ele diz sim, porque ele sabe que um escolhido, ele já não anda mais na sua direção, mas ele anda na direção de Deus. Essa é a diferença de um escolhido. A diferença de um escolhido é isso, é que o escolhido, ele sabe que Deus, ele trabalha para aqueles que no Senhor confia e espera. Então, bem-vindo aos escolhidos, se você cumpre estes requisitos. Bem-vindo ao ser um escolhido, porque hoje você descobriu que você não tem direito de escolha. Eu costumo dizer que um escolhido, ele não tem livre-arbítrio. O livre-arbítrio do escolhido é a vontade de Deus